Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Mais uma gravação, eu e a Dona Binha aqui, dando continuidade nos estudos. Vamos hoje estar com o compromisso de fechar o capítulo que nós estamos estudando, capítulo 16, Mandato Mediúnico. Tudo em paz então, né, Dona Binha? Vamos dar continuidade. Boa noite a todos, mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Já estamos terminando de ler esse capítulo. Que bom, e vamos, né, dar continuidade. Maravilha, é isso mesmo, Dona Binha. Nós que nos encontramos na Casa Espírita, presencialmente já, estamos estudando lá também. E aqui, para deixar aí esse material para os nossos irmãos acompanhar também. Essas obras maravilhosas do Espírito André Luiz, que Chico Xavier, com seu mandato mediúnico, né? Ele se empenhou tanto, e aqui cabe a nós, agora, como aprendizes de Jesus, estudá-las. Vamos em frente. É verdade. Somos aprendizes. Exatamente. Então vamos aproveitar que nós estamos aqui reunidos, eu, a senhora e com certeza nossos mentores, nossos espíritos amigos que estão sempre nos acompanhando, e agradecer a Deus a oportunidade. Agradecer a Jesus, que tanto amor dedica à humanidade, a nossa Mãe Santíssima também, que tanto carinho tem por todos nós, nos adotando como filhos, assim como ela fez com o Mestre quando passou por aqui. E assim, cheio de emoção, cheio de alegria, estaremos começando o nosso estudo a partir de já. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito graças bem. A Jesus. Então vamos lá já compartilhar o material que nós temos. Estamos aqui no capítulo 16 da obra Nos Domínios da Mediunidade. Esse capítulo estuda sobre mandato mediúnico. Nós sabemos que alguns espíritos, eles reencarnam com essa missão de cumprir aqui verdadeira tarefa, que é um mandato mediúnico. Então vamos, nesse agradecimento ao nosso irmão Chico Xavier, dar continuidade aqui a esse estudo. Nós estamos já no slide 19. Vamos iniciar a leitura e a partir da leitura vamos lembrando de tudo o que aconteceu nos estudos anteriores e nós vamos nos envolver novamente com o texto, com os personagens, com a médium Ambrosina, aqui com seu mandato sendo estudado por nós, sendo trazido para o estudo através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito André Luiz. Que assim seja. Vamos em frente, Dona Binha. Fique à vontade. Esse slide nós já lemos no final do estudo da semana passada e aqui nós vamos rever e dar continuidade até chegar ao último slide do capítulo. Tudo bem, então vamos rever um pedacinho do final da semana passada, não é isso? Isso mesmo. Tá. O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. Quanto à médium se evidenciar no serviço do bem, Tem uma gatinha aqui, peraí, tá? Não, tranquilo. Quando a médium se evidenciar no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido.
recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Nós terminamos na última leitura realmente falando que ele que dirige, ele que governa, ele que decide como vai ser o atendimento dela com os irmãos que ali estão necessitando, não é isso? Sim, dona Binha. E olha que coisa boa a gente... Quando trata de mediunidade, o Chico Xavier já falava, né? O telefone sempre toca de lá para cá. Então, de lá para cá, isso. Todas as vezes que o máximo que nós podemos é evocar, mas com a responsabilidade de assumir tudo que possa vir a acontecer. Porque tudo que é planejado, os espíritos superiores, os espíritos responsáveis por trabalhos na área mediúnica, eles planejam, e o planejamento não é de uma hora para outra, é planejado uma reencarnação, é planejado um corpo que o médium, que o espírito que vai ter aqui o mandato, no caso, ele possa ter um corpo que corresponda ao projeto que existe. E esse médium, quando ele vem, ele assume. Ou seja, veja bem como esse projeto ele é minorizado, ele nos mínimos detalhes planejado para que tudo dê certo. E não tem erro, não. O projeto acontece. Nós até temos algumas experiências aí, sabido que por conta até de médios não estarem, vamos dizer assim, moralmente ainda desenvolvidos, acabam se desviando aí no meio do caminho. Mas sempre existe o amor de Jesus cuidando de tudo quando isso acontece. Mas aqui nós estamos tratando daqueles médios que assumiram e respondem de acordo com o projeto que foi feito. É o caso aqui da dona Ambrosina. E com isso... E como nunca... Sim, pois não, dona. E como nunca estamos sozinhos, né? Exatamente. Principalmente nesse caso aí de trabalhos, sempre há a supervisão do Gabriel, que é o orientador, né? Isso. E ele, ao mesmo tempo, ele ajuda os comunicantes e também ajuda a médium ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, o vínculo é muito grande com a médium Ambrosina e ele acaba trazendo a mensagem, o Gabriel, e tem o orientador que está ali também auxiliando para que tudo aconteça, para que a médium não perca o equilíbrio. Importante, a responsabilidade é essa. O trabalho ele vai acontecer da maneira certa. E olha que nós já estamos acompanhando esse estudo. Trata-se de um ambiente onde existe uma aglomeração de espíritos desencarnados e encarnados, causando ali um processo que poderia trazer um desequilíbrio para essa reunião. Mas, com todo o controle que os espíritos fazem, isso não acontece. Então, vamos seguir em frente? Vamos. Então, aí sim, entramos no próximo slide. Quer dizer que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora sobre nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? Justamente, respondeu Aulus, satisfeito. O mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Isso, porém, não dificultará o processo de um intercâmbio?
De modo algum, perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis, com perspectivas de real aproveitamento, o próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes, tanto quanto auxilia a médium. Então, é isso que eu falei, né? Que ele auxilia tanto os comunicantes quanto os médios. Então, existe todo um trabalho muito bem feito, muito bem organizado. E é isso, né? Que bom que é assim, dona Vinha. Nós que estamos aí principiando, né? O estudo da mediunidade, buscando cooperar de alguma forma com trabalhos na casa espírita, nos colocamos para o nosso aprendizado na área mediúnica, nessa educação que a partir do aprendizado nós podemos conquistar, e vamos nos descobrindo como que nós estamos com relação à mediunidade, como é que nós nos colocamos e nós temos o entendimento e como que nós vamos sentindo que isso possa acontecer com a gente. Qual que é o nosso grau? Qual que é o grau de desenvolvimento que nosso projeto nos permite avançar, para que nós não adentramos aí numa fascinação, para que nós não adentramos aí numa mistificação, e a partir daí muitos problemas, muitos desafios maiores poderiam vir, não é isso? E é bom saber que tem toda uma preparação, todo um amparo, toda uma organização. Maravilhoso, é maravilhoso. Por isso é que nós não precisamos de ter receio, precisamos de ter respeito e estudo. Porque se nós quisermos participar de trabalhos mediúnicos sem nos prepararmos, sem estudo, com certeza nós teremos grandes comprometimentos aí no caminho. É muito importante que a gente se dedique algum tempo da nossa existência para aprender teoricamente e aos pouquinhos irmos participando das reuniões, sentindo como que esse processo acontece com a gente, e no decorrer desse tempo nós vamos nos colocando de acordo com as possibilidades que nós temos, com muito amor, porque numa reunião mediúnica nós temos aqueles médios já preparados e temos aqueles que com seu amor, com seu carinho, dão sustentação à reunião, e os espíritos que organizam têm essa condição de aproveitar toda a vibração saudável do ambiente, para que esse ambiente possa estar com responsabilidade, atendendo às necessidades por essas reuniões que são efetivamente colocadas no auxílio ao próximo. Okay? Verdade. Então, seguindo aqui para o 21. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, indaguei por minha vez se a associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médios antes da reencarnação, ao que Aulus respondeu prestimoso: ah, sim, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. E por que dizer? Continuei lembrando ao assistente as suas próprias palavras. Quando o médium se destaca no serviço que recebe, quando o médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual. Se esse amigo espiritual e o médium já se encontram irmanados um ao outro desde muito tempo, o instrutor fitou-me de frente e falou. Então, ele fez uma pergunta, ele quis saber se
Já tinha sido tudo planejado antes deles reencarnarem. Foi a pergunta que ele fez, né? Se eles já se conheciam, se planejaram ainda quando estavam lá do outro lado na espiritualidade, se eles se comprometeram a vir para trabalhar juntos. Então, ele está perguntando isso para o Aulus. Exatamente. Aqui o Aulus já deu essa explicação e essa pergunta veio como uma confirmação, né, de tudo que nós estamos aqui falando, aprendendo e com esse contexto aqui que o André Luiz nos trouxe. Mais uma vez reafirmando o quanto é bom que nós sintamos esse amparo junto de nós. Sempre vamos ter alguém, alguma energia, algum espírito nos dando sustentação. E aí é que faz a diferença quando nós nos colocamos, como disse aqui, no serviço do bem. Porque aí nós vamos estar numa sintonia com bons espíritos, com espíritos que querem o nosso bem, com espíritos que querem auxiliar o próximo. Então vamos sempre, jamais perder esse foco na nossa existência, nos melhorarmos a cada dia, buscarmos sempre aprimorar esse ser imortal que somos. Então, realmente houve o projeto reencarnatório, não é? Sempre há. Não existe reencarnação sem propósito, sem projeto, sem planejamento, sem programa, como diz o Aula. Então vamos seguir. Em qualquer cometimento, aqui é a resposta que ele está dando, né? Eu acho. Vamos ver. Em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impedia de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiantado realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à carga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começaram a jornada e recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinação. Então, aqui está deixando claro o que falou antes, que ela não se casou, né? Porque ela preferiu se dedicar aos trabalhos da mediunidade. E ela tem o livre-arbítrio, né? Também está dizendo que se por algum acaso ela se decidisse por talvez querer ter uma vida, se casar, formar uma família, né? Que ela teria todo esse direito, porque o médium, ele não é um animal cabestrado, né? Ele tem o livre-arbítrio, ele pode decidir se ele quer continuar ou não. Isso. Nós estamos aqui vivendo e existindo, sendo inseridos em leis divinas. E essas leis, elas não podem ser derrogadas. Por isso que existe a lei da liberdade, né? O livre-arbítrio. Agora, cada um também tem que responder pelos seus atos, pelas suas atitudes. Se você, por exemplo, se prepara, eu posso muito bem, dona Binha, eu atuo na área da construção civil, eu fiz uma faculdade de arquitetura. Eu sou um arquiteto legalizado para atuar. Agora, eu posso muito bem ter me preparado para essa profissão e finalizado peguei o diploma, tudo, me qualifiquei, e aí depois eu posso atuar em outra área. Eu posso fazer
outras coisas. Agora, aí é que vai a responsabilidade, né? Será que eu vou fazer essas outras coisas? Eu vou me preparar também? Ou eu vou simplesmente deixar aquilo que eu tenho preparo, que eu fui preparado, que eu me programei, e aí depois eu fui e entrei numa outra área onde eu vou me aventurar? Então cabe a responsabilidade, porque tudo tem consequência, cada um de acordo com as suas obras. Essa é a lei. Então todos nós, sabedores que estamos inseridos nessa lei, nós vivemos, por exemplo, a mesma coisa. Outra analogia. Nós vivemos hoje numa sociedade que já chegou a esse ponto que chegamos aqui, avançamos até aqui. Hoje nós temos responsabilidade social, nós temos diversas questões que até mesmo quando nos reunimos num grande grupo social, às vezes esquecemos de tudo isso e deixamos para lá essas responsabilidades, vendo, por exemplo, irmãos nossos largados por aí, sem a menor preocupação com eles. Ou então, tendo por exemplo, o meio ambiente muito agredido, né, por conta das nossas ações. Ou seja, que responsabilidades são essas? Nós já chegamos até aqui, avançamos e sabemos que tem comprometimento caso não sigamos um planejamento que seja para o bem de todos. Isso daí tem consequências, nós estamos vendo as consequências daí, estamos vivendo uma época até de pandemia. Isso é uma consequência do rumo que a sociedade toda se enveredou. E aqui está colhendo, plantou, colheu, é lei. Aqui no texto nós estamos vendo isso daí. Existe a lei, ela é para libertar o ser, é para libertar, não é para escravizar, não. Agora, cabe a cada um assumir ou não o que Então, tem e de compromisso. quanto a assumir, porque, de acordo com os estudos que nós temos feitos, nós sabemos que há um planejamento reencarnatório, né? Então, se nós assumirmos o compromisso de ter uma profissão aqui, né, pelo dom que Deus nos deu, então nós temos que cumprir com esse compromisso com muita boa vontade, com muito amor, não é? Por exemplo, assim, eu, eu, eu acredito que eu me comprometi para ser uma professora, né? E eu me dediquei com muito amor, de corpo e alma, me dediquei ao meu trabalho. Mas e se eu fugisse do meu trabalho? Se eu ficasse reclamando, eu não gosto dessas crianças, ou então se eu fosse para o médico inventar doença para não trabalhar, eu estava fugindo do meu compromisso, né? Porque acontece muito isso. Nós vivemos numa época, num planeta, num mundo de provas de expiação. Eu sei que todos nós que estamos aqui temos muitos comprometimentos do passado. E isso é que faz, às vezes, que a gente se enverede em se aventurar fora de uma programação que é feita. E como nós estamos inseridos nessa lei, nós podemos tudo. Agora, nós devemos sim se comprometer e cumprir o compromisso. Fica mais simples e mais fácil viver. Às vezes, nós não aceitamos, né? Depois que nós reencarnamos, nós esquecemos que houve esse planejamento, nós chegamos aqui, esquecemos de tudo, aí nós não aceitamos, nos revoltamos até. Imagine só, de repente a gente se vê numa condição social bem difícil, ou então até fisicamente, com graves comprometimentos no corpo, ou até com a mente com seus desvios aí, e acaba não aceitando nada disso, porque nós ainda não temos evolução suficiente para enxergar como a vida futura. Nós só enxergamos o presente, né? A vida material. Isso é que nos leva, é por isso que Jesus nos ama tanto
tem tanto carinho por nós e nos olha sempre como crianças, crianças em desenvolvimento, crianças que estão ali trilhando o seu caminho, tateando, e nem todos têm essa condição. Espíritos como aí a Dona Ambrosina já são espíritos mais maduros, espíritos que têm já uma condição de vir realmente e assumir um mandato desse. Agora, dificilmente se chegasse para o Lázaro e quisesse colocar ele para trabalhar como com uma responsabilidade dessa, ia ser muito difícil. Não ia dar certo não, né? Então, se o pouco compromisso que eu tenho, a gente ainda vai ali brigando no dia a dia, né, para tentar resolver, imagine só compromissos dessa natureza assim, como o da Dona Ambrosina, do Chico, do Divaldo e outros grandes médios aí, né? Muitos, teve muitos deles que não se casaram, né? Para se dedicar mesmo à mediunidade, como a gente sabe, o caso do Divaldo, né? Sim, O sim. Chico, né? Foi. E esse exemplo Não dessa só, médium aqui também. não só a questão de casar, né? Por exemplo, eu lembro de algumas passagens que o Chico comentou. Isso daí os amigos que conviveram com ele deixam muitas histórias, né? Aí na mídia, na internet, e a gente acaba ouvindo. Ele escolheu a condição social dele também, para que ele não vivesse, para que ele tivesse aquela condição ali, aquele trabalho, aquela renda, por exemplo, mensal, aquela dificuldade, aquela forma de viver dele ali, onde ele teve que, com o pouco que ele ganhava, sustentar, por exemplo, uma família enorme de irmãos. Isso daí faz com que o espírito vá se disciplinando, não tenha vaidade, não tenha desvios ali que possa tirar ele do caminho, né? Então ele falou assim, eu vou viver nessa condição porque desse jeito eu sei que a vida vai me controlar. Vá que aí no caminho acontecem outras coisas aí. Então ele sempre deixou Verdade. claro. Isso daí é humildade, né? Que o espírito tem para assumir e seguir em frente. E hoje, depois que a gente vai ficando um pouquinho mais maduro, você vai realmente, dona Benha, perdendo aquele receio, né? Porque você sabe assim, eu estou trilhando o meu caminho, eu estou fazendo tudo o que eu posso, da melhor forma possível, se pedindo o amparo espiritual, não deixando, não achando que eu tenho que decidir tudo, não. Eu não decido nada, eu apenas estou aqui tentando fazer o melhor possível e pedir ajuda. E como a gente sabe que o amparo é sempre maior, se nós temos um planejamento, a gente tem que confiar. Nós precisamos de confiar que existe esse plano e que nós precisamos de fazer a nossa parte. E se a gente fizer, nós vamos ser amparados e não vamos ficar na berlinda aí, como se diz, com graves consequências, não, porque nós estamos dentro de um programa. Então vamos fazer o melhor possível a cada dia. Acordei? Já agradeço. Peço ajuda para ter um dia bom e faço a minha parte. Nossa, eu lembro tanto da obra Paulo Estevam, principalmente quando Saulo ele reencontrou Abigail, que já tinha desencarnado, e ele a visualizou, e ela falou para ele, né? 4 coisas lá: ame, confia, trabalha. Ou seja, o que a gente precisa de fazer é isso na vida, é amar, é confiar e trabalhar, fazer a nossa parte. E o resultado vai ser sempre bom. Mas é isso. Nós estamos vendo aqui então toda essa orientação, né, que o Aulus está dando para o André, para o Hilário, e nessa história linda desse mandato, dessa médium, que está ali atuando e sendo protegida, sendo amparada, sendo sustentada ali pelos benfeitores. Vamos em frente.
iniciam-se com entusiasmo uma obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância, e assim tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Sim, sim, concordei, mas não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr cobro aos abusos quando os abusos aparecem? Meu interlocutor sorriu e intemperou. Então, aqui está, assim, chamando atenção, que é para a pessoa não dar brecha, né? Para estar sempre vigiando, para estar sempre orando. É isso? É a questão de fazer a nossa parte, né? Ele tá falando desses médiuns, né? De alguns que acabam até querendo se aproveitar da condição, por exemplo, que ele veio preparado. Muitos querem enganar, né? Querem tirar benefício, explorar a boa fé das pessoas. Nós temos muitos irmãos nossos em todas as denominadas religiões, até mesmo no espiritismo, que acabam como delinquentes, acabam se enveredando aí por toda essa vaidade, né? Toda essa coisa que desvia aí o mandato que poderia ter. Então ele tá explicando isso, como que acontece. E aí o André Luiz acaba inserindo, né, mais uma pergunta. Não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr cobro aos abusos, quando os abusos aparecem? Aí vamos ver agora, em cima dessa pergunta, qual que é a orientação do Aulos, o que ele explica a respeito. Cada consciência marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres no caminho. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos chamados de Deus. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade, a aflição, a guerra, a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Então, aqui está lembrando também que nós que decidimos, tudo é nosso pensamento, a nossa consciência, né? E está dizendo também que nós temos muitos meios para aprender. A gente aprende se a gente quiser. Temos o nosso livre-arbítrio. Então, a gente aprende através de leituras, livros, palestras, reuniões. Então, se a gente quiser aprender, a gente aprende. Muito interessante. Aqui nesse parágrafo, nesse texto, o Aulo está colocando uma profunda reflexões acerca do que a humanidade, a coletividade humana tem feito. É incrível como o ser humano, nessa fase do desenvolvimento, numa fase de provas de expiação, como ele tem dificuldade de vencer ainda os seus conceitos, os seus preconceitos e tudo que existe de vícios morais,
vícios físicos. É uma fase bastante complicada. Complicada, mas que insere junto a nós muitos irmãos colaborando, ajudando, muitos irmãos mais evoluídos, sabendo que é uma fase de transformação, é uma fase transitória muito importante, porque antes disso já fomos muito primitivos. Agora nós estamos em fase de transformação. E aí nós encontramos aquele, onde a gente se vê ainda. Vamos pensar assim, que nós estamos saindo da infância, passando pela pré-adolescência, para chegar numa maturidade maior. E é tão bom a gente saber que esse rumo não tem saída, mesmo que a gente tenha que voltar, ficar mais um tempo, mais um período, vivenciando espiritualmente, mais um pouco de escola, de pré-escola, para que a gente possa estar mais seguro daqui a pouco num planeta melhor, como a Terra vai ser. É tão importante que a gente saiba que isso não tem volta, isso vai ser assim. Por mais que a gente cause ainda dores para nós, para o nosso próximo, nós vamos passar essa fase. Nós não vamos ficar estacionados para sempre. Não existe penas eternas. Nossa consciência nos leva para Deus. Não tem jeito. Isso é que o Espiritismo traz para a gente, essa esperança e essa certeza que nos eleva, que nos fortalece. Então, essa reflexão aqui que ele colocou é muito profunda e cala forte em nós para que a gente tenha e busque dentro da gente essa direção para responder o chamamento de Deus, como ele diz. E o chamamento de Deus é: vem meu filho, estou aqui, eu estou aqui. E a gente precisa de escutar isso. Não podemos deixar, não podemos perder essa oportunidade, não. Por isso que nós oramos quando a gente acorda, oramos quando a gente vai descansar, oramos quando a gente vai iniciar um estudo, fazemos uma prece, uma mentalização saudável, agradecendo quando termina. E assim nós vamos ganhando contribuição desses irmãos nossos que querem nos ajudar, que eles já conquistaram um pouquinho mais e estão falando para a gente: sigam, sigam esses ensinamentos, não deixa passar em branco, não. Não é isso, dona Bia? Pois é, então, porque Deus está de braços abertos, como você disse, esperando por nós, Sim. chamando: filho, vem para mim. Vai depender da nossa escolha, né? Vai depender do que nós estamos, como está a nossa sintonia, o nosso pensamento, nossos sentimentos, a nossa boa vontade. Tudo depende da nossa escolha. E o quanto antes, né? Por que perder tanto tempo, né? Vem ficar mais aí, mais 1000 anos aí, por exemplo, vivendo, criando situações que a gente tenha que expiar. Então vamos... Ficando estagnados, né? Vamos dar uma guinada aí, vamos nos unir, vamos nos amar, né? Amar, confiar, trabalhar, vamos fazer isso. Andar para frente. Quando a gente fala assim, muitos podem até pensar: poxa, tá falando isso para quem? E eu estou falando para mim. Cada vez que eu falo isso, ressoa dentro de mim muito forte, porque eu já devo ter deixado muito de fazer isso. Então, a partir de agora, pelo menos querer já é uma meta. Nós que estamos atuando aí num grupo de trabalho, tentando auxiliar famílias que vivem a realidade da dependência química, e a gente vê essa dificuldade, ampliando um pouquinho mais esse conceito, nós espíritos, que somos viciados também. E só por hoje nós estamos aqui querendo fazer o bem. Só por hoje, como os nossos irmãos falam. Mas é isso. Vamos seguir.
Assim considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante, milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza e raras obtendo um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade da luz. E segundo reconhecemos, a mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos. Mas, ainda no mandato mediúnico tarefeiro da condição da dona Bronzina pode cair? Como não? Acentuou o interlocutor. Um mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral sem ser um atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer as nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. Então, aqui de início, está deixando claro que todos nós temos um entendimento, temos uma mediunidade, temos como trabalhar para auxiliar o próximo, né? Só que nós somos diferentes, não somos todos iguais. Aí lembra aquela parábola que fala que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, porque quem tem mais conhecimento deles será mais cobrado, não é isso? Quem sabe mais vai ser cobrado mais dele. Exatamente, a responsabilidade é de acordo com a possibilidade. Então. E um médium que assumiu um mandato, ele está aqui inserido nas leis, e a partir daí ele pode também ainda não ter o desenvolvimento adequado para que ele cumpra esse mandato e tomar outro rumo. Então é possível, ele explicou aqui que é possível que isso aconteça assim, e já deve ter acontecido com vários espíritos que não seguiram aí o planejamento e acabou até criando situações bastante embaraçosas para ele, criando aí karmas que ele tem que dissolver aí mais para frente, ok? E tem uma pergunta aí lá no meio do texto, né? Tem uma pergunta que ele está fazendo uma pergunta se ela pode cair mesmo ela sendo uma tarefeira nessas condições com a mediunidade tão boa, se assim mesmo ela pode cair. E ele está dizendo que sim, né? Ele está dizendo que ela não tem um certificado, um atestado de santificação, que ela é uma médium como outro qualquer, e que pode cair por invigilância, não é isso? Para conquistar a questão do mandato mediúnico, é uma conquista também, né? Então aqui ele diz que ela tinha créditos morais para isso. Agora, a partir daí, sem ser um atestado de santificação, como a senhora comentou, como ele colocou aqui, com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante as leis divinas, né? Nós estamos inseridos nas leis, a fim de consolidar esses títulos e o merecimento da vida eterna. Então, se você nesse caminho, de repente, se interessou por modificar isso, nós temos, estudando a doutrina espírita, nós temos muitos exemplos, né? Nós temos, por exemplo, junto do Chico mesmo, tinha vários médios, né? As equipes de espíritos, elas reencarnam ali próximos uns dos outros para poderem se auxiliar. Aconteceu na época de Kardec, alguns se desviaram, traíram aquela condição e quiseram até modificar os ensinamentos que ele estava ali tendo meios de organizar para que a gente hoje pudesse aqui ter nossa referência. Na época do Chico também teve muitos
próximos ali, alguns ali no meio do caminho saíram fora desse compromisso, não sei como. Eu lembro que, por exemplo, na coleção do André Luiz mesmo, tem livros que o Valdo Vieira, ele dividiu a psicografia com o Chico Xavier. Um capítulo ímpar era um, capítulo par era outro. Olha só. E aí chegou uma fase do relacionamento deles que o Valdo saiu, falou, não, eu estou pensando diferente, eu não quero seguir o espiritismo. Saiu, montou seu próprio conceito e fundou até uma forma, uma outra que com muitos seguidores, até, aliás, né? E o Chico seguiu ali no caminho da doutrina espírita e tem aí todo esse manancial que nós estamos debruçados em cima deles para tentar aprender um pouquinho mais, como é que estamos fazendo aqui nessa obra. Mas é isso. É a lei. E dentre elas existe a maior delas, a lei de amor, de justiça e de caridade. Mas nós temos todas as outras aí para a gente se guiar também. Se a gente quiser mudar, nós podemos. Se devemos ou não, é responsabilidade de quem faz. Ok? Isso. Vamos ao slide 26 agora. Pode ler? Pois não. E com significativo tom de voz acrescentou: recordemos a palavra do Senhor, muito se pedirá de quem muito recebeu. A conversação à margem do serviço oferece-me suficiente material de meditação. As valorosas anotações do assistente, em se reportando à mediunidade, impeliam-me a salientar e refletir. Isso, porém, não acontecia com o meu companheiro, porque Hilário, fixado no espelho fluídico, e em que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações rápidas para respostas às consultas, solicitou de nosso orientador alguma definição sobre o delicado instrumento que funcionava a mil maravilhas, mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas, de momento a momento. Isso mesmo. Então, depois de tanto esclarecimento... Aqui ele estava falando daquela tela, não é? Daquela tela que parecia uma TV. Depois de tanto esclarecimento que nós tivemos aí do Aulas, voltou aqui a atenção, o Hilário estava fixado ali, querendo aprender a respeito dessa... fazendo as perguntas dele. Ele está querendo aprender sobre o aparelho, sobre a tela ali que mostrava várias histórias, né? De espíritos ali que estavam sendo auxiliados. Então vamos ver na sequência agora qual será a orientação que o Aldo a resposta, né? A orientação que o Aldo passa para ele. Slide 27. É isso. Entretanto, inquiriu Hilário, minucioso. A face do espelho mostra o veículo de carne ou a própria alma? A própria alma, pelo exame do perispírito. Aligam-se avisos e conclusões. Muitas vezes é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados de modo meticuloso. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são instruídos por diversas regiões, onde captam a imagem de acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor sobre a nossa vida. A televisão, que começa a estender-se no mundo, pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que, entre nós, essas transmissões são muito mais simples, exatas e instantâneas. Então, ele está explicando aí sobre o que é visto nessa tela, nessa televisão. Aí ele está explicando que ele tem as informações
do paciente, da pessoa que está doente, através do perispírito. Não é isso? Isso, olha só que coisa interessante, hein? Essa obra, ela data aí de 1950, essa época aí que o Chico Xavier estava recebendo as obras, né, do espírito André Luiz, nessa década aí de 50, 60. E, e nessa época a gente ainda estava aqui no nosso planeta, a televisão ainda estava para começar, né? Eu não sei, por exemplo, que tenho 61 anos, eu lembro até hoje quando eu comecei a ver televisão. Eu era criança e passava uma novela, a gente não tinha TV em casa e a gente ia no vizinho ver a E no novela. vizinho, também. Ia ver Também uma fui dessa época. novela que chamava Irmãos Coragem, né? E É, a gente lembro. até desencarnou aí há alguns dias atrás o Tarcísio Meira, né? Que era o É mocinho. verdade, o ator principal, né? Era mocinho lá naquela novela. E, É verdade. e olha que já era bem mais pra frente. Mesmo depois, não eram todos que tinham televisão, mas nessa época que eu tô falando já estava bem mais adiantado. Nessa época do livro foi muito antes. E aqui, O livro que o Chico escreveu, acho que foi em 54, né? isso. 1954. Pois é, eu nasci em 1960, ou seja, eu comecei a ver televisão na época da Copa do Mundo de 70. Na época da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 70. Então, olha só como que nós estávamos. E aqui eles já contavam, o André Luiz, né? O Aulos aqui está falando de que era muito corriqueiro já utilizar esse tipo de tela para que pudesse, por exemplo, se comunicarem entre eles, como nós estamos fazendo hoje aqui, a senhora aí na sua residência, eu Interessante. A tecnologia no espaço era mais adiantada, né? é muito mais adiantado, né? Contam cerca assim de quase 500 anos à frente. Pela, Ô, Lázaro, alguns falam 100 anos, outros falam mais, né? Pois não, dona. deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 9 anos, Sim, eu não... Ninguém sabia da existência de celular, ninguém sabia. Mas eu sonhava que eu estava com o celular e que eu via a imagem das pessoas no celular e que eu falava com as pessoas e as pessoas falavam comigo. Eu era criança, eu sonhava isso muitas vezes. então, Aí, quer dizer, eu comentei com meu filho isso, ele falou que eu mergulhei no tempo e fui no futuro sem saber, eu já penso porque assim, essas coisas assim, realmente a senhora existem, né? desdobrava, né? Saía do corpo e Desdobrava, ia para o mundo espiritual e lá, adiantado. Eu ia lá para o futuro. não, naquela época não era futuro, no mundo espiritual já era realidade. Já era realidade no mundo espiritual, né? É, Aí quando eu sonhava isso muitas vezes. Quando eu acordava, eu falava, como é que eu sonho um sonho doido desse? Imagina se existe esse aparelho em algum lugar, e esse aparelho não existe. Mas nos meus sonhos existia sempre. E eu era criança. até hoje, por exemplo, eu lembro de muitas vezes a gente que usava relógio no pulso, né? Muitas vezes eu imaginava porque existia desenhos animados, existia filmes futuristas, e a pessoa tinha um relógio que ela olhava para o relógio e enxergava, se comunicava, via outra pessoa lá do outro lado, falava com ela. Então isso tudo eram assim coisas do futuro para nós. E hoje é uma realidade, né? Mas na realidade a gente desdobrava, né? Só que a gente não entendia, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Desdobramento. É isso mesmo. O sonho a gente sai do corpo, vai para o mundo espiritual viver a realidade que existe lá. Se você conseguiu estar numa região onde essa tecnologia ela já é comum, você vai participar com ela, certo? Então aqui ele falou disso. Vamos ver como ele segue ainda com as explicações.
Meu colega refletiu alguns momentos como se grave problema lhe afrontasse a cabeça. Não, aflorasse a cabeça. E considerou: o que vemos sugere importantes ponderações. Imaginemos que alguém expressa determinada solicitação ao mandato mediúnico, sujeita a certa demora entre a requisição e a resposta. Figuremos que o interessado, situado longe, desencarne e permaneça em espírito, como acontece em muitas ocasiões, num aposento doméstico ou em algum leito de hospital, embora já liberado o corpo físico. Num caso desses, a resposta dos benfeitores espirituais será fornecida como se fosse decidida como se fosse dedicada ao encarnado autêntico? Isso pode ocorrer em várias circunstâncias, acrescentou o assistente, em vez que não nos achamos num serviço automático ou milagroso. Então, aqui ele está perguntando, se uma pessoa pedir uma assistência, né, e para um paciente, uma pessoa que está doente, essa pessoa vir a falecer, ele quer saber, para falar a verdade, eu não entendi direito, mas ele quer saber se a assistência vai para o corpo, né, sem vida, ou eu não entendi a pergunta, para falar a verdade. Ele está falando de assistência à distância. Então, já introduziu no slide anterior essa questão das equipes espirituais, elas fazerem assistências à distância também, porque os pedidos são muitos que vão chegando. Nessa tela que eles ficam olhando aí, aparecem muitas imagens de solicitações de espíritos encarnados e desencarnados pedindo ajuda. E ali eles vão analisando. E aqui ele vem comentando como que isso acontece. Essas solicitações, elas são passadas e o Hilário fica com dúvida. Como que isso pode ser resolvido? Às vezes o espírito pode estar encarnado, pode estar desencarnado. E nesses casos todos, como que funciona? E aí agora o Aulus vai continuar dando as explicações. O que é mais importante, que a gente não pode, que os mentores sempre são muito claros, é que existe técnica para tudo. Nada é feito com um milagre, como se fosse um milagre. Não existe milagre. Olha, Jesus quando passou aqui, né, diante de todos os exemplos que ele deu, ele tinha uma grande equipe no plano espiritual que assessorava ele. Ele não veio aqui só ele mesmo. Ele como um espírito muito evoluído, ele tem uma capacidade magnética incrível mesmo. Isso sim, é inegável. Mas ele tinha uma grande equipe de espíritos assessorando ele para fazer e para deixar aqui todo o ensinamento que ele deixou, todo o exemplo que ele ocorreu com ele aqui. Ele veio e deixou claro: eu não vim aqui derrogar a lei, eu vim cumprir, exemplificar. E ele fez, tanto é que ele veio e acabou se deixar sendo ali, foi crucificado, né? Foi assassinado. E por quê? Ele estava com um corpo de carne aqui. Precisava ter um jeito dele sair daqui. Ele saiu desse jeito, deixando todo o exemplo através do martírio que ele passou. E de tudo que ele ensinou, né? De tudo que ele deixou de ensinamento. E de todo o amor que ele dedicou a cada um de nós. Mas vamos dar sequência aqui para a gente entender melhor, então. Agimos com espírito de cooperação e boa vontade, dependendo o êxito do auxílio mútuo, porque uma só peça não solucionará os problemas da máquina inteira. Funcionários que recolhem anotações reclamam o concurso eficiente daqueles que as transmitem. Muita vez, a longa distância, a criatura
em sofrimento é mostrada aos que propõem socorrê-la, e os samaritanos da fraternidade, em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com a obrigação de ajudar, os de improviso não podem, de momento, ajuizar se estão recebendo informes acerca de um encarnado ou desencarnado, mormente quando não se acham laureados por vastíssima experiência. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo em pequena fração de minuto. Assim sendo, qualquer equívoco desse jaz é perfeitamente admissível. Então, é aquilo que você explicou já, né? Isso, olha só, aqui ele traz uma informação muito linda, falando, por exemplo, dos samaritanos, né? Existem equipes de socorro do espaço que têm possibilidade de chegar a regiões de sofrimento muito profundas, muito difíceis de acessar. Por exemplo, nós temos aí os servos de Maria, que eles vão em regiões onde tem, por exemplo, muitos suicidas até. Suicida, né? Nós, Vale do Suicida. nós que temos aí a obra da Ivone Amaral Pereira, a Memória de um Suicida, Memórias de um Suicida. conta esses samaritanos indo nesses vales, resgatando aí espíritos que estão sofrendo. E como chegar lá? Por que eles vão lá? Como que isso pode ser? Através de pedidos, de preces, através de sentimentos que geram esses pedidos de toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Todos nós estamos vinculados uns aos outros. Nós já tivemos várias reencarnações, vinculamos a grupos familiares, né? E a partir daí, de amigos, e vamos reencarnando novamente, criando novos vínculos, vivenciando aí realidades incríveis, que faz com que a gente, ao longo do nosso caminhar, nós vamos buscando nesse vínculo ação de um para com os outros. Em determinado momento, a gente vai acabando se emocionando ainda, às vezes até desequilibradamente. Ontem nós, no nosso estudo, conversamos a respeito disso, né? Como nós ainda temos, e hoje, olha só, conversamos ontem a respeito de alguém que passou pela nossa vida e desencarnou na infância, e hoje, por exemplo, faz aniversário um menino que passou na minha vida praticamente como filho, e seria aniversário dele. E aí eu me emocionei demais a hora que eu lembrei, e eu falei assim, nossa, hoje tem festa lá no céu. E porque é aniversário, né? Eu falei, eu acho que os anjos se reúnem para fazer festa nessas ocasiões, porque é um anjinho. Para mim é. Isso daí, com essa emoção eu lembrei da senhora hoje, pelo que a senhora me disse ontem. Só que ontem nós estávamos lá numa condição e eu até fui doutrinário, né? Falei a respeito da condição nossa de entendimento, mas o sentimento nosso ainda mexe com a gente de certa forma, que nós não temos um equilíbrio que um espírito evoluído igual um Cristo, por exemplo, tem. E é tão bom saber que é assim que nós estamos caminhando, passinho de bebê ali, passinho a passinho, porque é assim é que a gente vai criar um caminho e se sustentar nele. Quando a gente olhar para trás, nós vamos falar assim, ó, é por isso que eu estou aqui, porque o meu caminho foi desse jeito, junto aos meus irmãos. É por isso que eu tenho vínculo, por exemplo, de carinho, de amor. Por quê? Quando eu chegar num determinado momento, vai ter mãos estendidas para me socorrer e vai ter mãos estendidas pedindo o meu socorro.
E aí nós temos que estar preparados para segurar numa mão e segurar na outra, para não deixar escapar nenhuma nem a outra. Para levar aquele que está mais atrasado e segurar naquela mão que está lá na frente, puxando a gente para cima. Puxando a gente, né? É isso? Então, quando você falou aqui dos samaritanos da fraternidade, né? Os servos de Maria, e falou do livro do Memórias de um Suicida, aí eu lembrei que eu assisti aqui há alguns dias atrás um vídeo aleatório. Eu liguei lá e estava lá e eu gostei muito. Não sei se você conhece um palestrante chamado Jorge Elahá. Já ouviu falar? Não conheço. Jorge Elahá. Ele estava contando a história, essa parte da Maria, que ela tem os seus samaritanos da fraternidade, e eu achei muito interessante, porque ele estava falando justamente do sofrimento dos nossos irmãos lá no Vale do Suicida, e ele estava deixando claro na palestra dele que ele estava pedindo para a gente lembrar desses nossos irmãos, das nossas orações, e fazer prece para eles, né? Que é para que eles queiram se renovar, para que eles queiram ser assistidos, porque tem que partir do livre-arbítrio deles também, não é verdade isso? É verdade. A gente precisa de estender as nossas orações, pedidos para os nossos irmãos que estão em zonas mais sofridas, né? Porque, principalmente nessa época que o planeta está atravessando, onde muitos estão tendo a oportunidade de reencarnar e às vezes numa condição que causa bastante sofrimento a ele e ao próximo aqui, quando eles passam, por conta ainda do atraso. E acabam tendo, por exemplo, tantos suicídios, né? Tantas discrepâncias acontecendo aí no caminho. E tudo faz parte da natureza, no desenvolvimento do ser, num planeta de provas e expiação, em fase de transição, como que nós estamos vivendo. É isso. Então vamos aqui para o nosso 30º slide. Já está aí. Mas isso, tornou Hilário, não seria perturbar o serviço da fé? Se fôssemos nós, os encarnados, não julgaríamos tal acontecimento como sendo inútil resposta enviada a um morto? Não, Hilário, não podemos situar a questão nesses termos. Quem busca sinceramente a fé encontra o prêmio da compreensão clara e pacífica das coisas, sem prejudicar-se diante de contradições superficiais e aparentes. Nesse ponto do diálogo, o assistente meditou um instante e observou: mas, se os consulentes são exemplares de leviandade e má-fé, abeirando-se do trabalho mediúnico no propósito deliberado de estabelecer a descrença e a secura espiritual, semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita dos espinhos que plantam. De vez que abusam da generosidade e da paciência dos espíritos amigos e recolhem para si mesmos a negação e a tortura mental. Quem procura a fonte límpida, arremessando-lhe lodo à face, não pode, em seguida, obter uma água pura. Isso. Tudo que nós temos que fazer é achar o caminho do equilíbrio, o caminho certo, o rumo certo da clareza que o espírito precisa no seu desenvolvimento. Vamos só trazer aqui o final para que a gente possa pincelar aí melhor esse esclarecimento. Hilário, satisfeito, silenciou, e porque 2 médios de cura passassem a socorrer doentes em sala próxima, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriam os seus edificantes deveres, procuramos o serviço de passes magnéticos à cata de novos conhecimentos. É
interessante a gente ver o quanto o amparo acontece nesses ensinamentos que foram trazidos aqui nesse capítulo. E como nós precisamos fazer a nossa parte da forma melhor possível. E assim nós vamos seguindo. Chegamos na conclusão de que aprendemos um pouquinho mais acerca de mandato mediúnico, com a Dona Ambrosina, com o Hilário, o André Luiz, o Aulos, e vamos em frente no nosso estudo. Temos ainda, estamos no capítulo 16, finalizando ele, um grande aprendizado realmente, e essa obra tem vários outros capítulos para continuarmos estudando ela. Vale a pena, vale muito a pena. Espero que todos estejam acompanhando e queiram até se adiantar, se for o caso, para quando trazermos aqui novos capítulos, possam deixar no nosso contato alguns esclarecimentos, algumas coisas que nós, até no nosso estudo aqui, deixamos passar em branco. É importante essa interação. É assim que a gente auxilia uns aos outros. E a Dona Binha está aqui comigo. Eu estou muito feliz da gente ter passado essas 3 semanas aí estudando esse capítulo. E vamos ter novas oportunidades, se Deus quiser, Dona Binha. Eu gostei muito de participar dessas leituras, são muito edificantes. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. E a gente tem que saber que a gente tem que estar sempre com boas sintonias, com bons pensamentos, com boas vibrações, e assim a gente vai estar sempre com os nossos afins, né? E a tendência é sempre melhorar cada vez mais. É isso mesmo. Vamos nos envolver com o bem, que o bem se envolve com a gente. Bom, sobre o estudo que nós fizemos, algum esclarecimento, alguma intuição a mais que a senhora queira deixar, ou podemos fazer a nossa prece final? Já podemos ir para a nossa prece final. Então, por favor, fique à vontade, faça para nós. Vamos mentalizar nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Santíssima, Mãe Crística, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nosso Pai Celestial, nosso Pai de infinita bondade, amor e justiça, misericordioso, bom, justo. E vamos agradecer por mais essa oportunidade que nós tivemos com esse estudo, para aprendermos um pouco mais a cada dia. E vamos dar términos aos estudos de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos o dever sagrado de perdoar a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, nós cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e por todos os séculos dos séculos, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Que assim seja.